questão de número 4 do capítulo 7 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Uma força F é aplicada a uma conta quando está se movendo em linha reta, sofrendo um deslocamento de 5 cm. O módulo de F é mantido constante, mas o ângulo φ entre F e o deslocamento da conta pode ser escolhido. A figura mostra o trabalho realizado pela força sobre a conta para valores de φ dentro de um certo intervalo W0 igual a 25 joules. Qual é o trabalho realizado por essa força se φ é igual a 64 graus e se φ for igual a 147 graus? Então, muito bem, nós temos aí uma conta, eu não sei o que isso significa, mas aqui nós temos o teorema do trabalho, né? Então, nós temos que trabalho é igual ao produto vetorial entre a força e o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? O vetor deslocamento e o vetor força. Então, para que a gente saiba aqui qual é o valor, digamos assim, temos aqui trabalho, força, o deslocamento, né? O deslocamento não, perdão. A força, né, que está sendo aplicada sobre esse objeto, nós podemos fazer o seguinte. Podemos determinar qual é essa força, já que ela é constante. Então, temos que descobrir qual é a intensidade dessa força para aplicar na letra A e na letra B. Bom, como eu mencionei, né, o trabalho é o produto vetorial entre a força e o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Se você olhar no gráfico, você vai ver que o trabalho W0 ele tem um valor de 25 joules quando o ângulo entre esses dois vetores for zero. Olha ali no gráfico. O ponto, a nossa curva, né? O par ordenado ali do início da nossa curva lá no topo do gráfico, onde está o trabalho zero, ele parte dali do seu valor quando o ângulo é zero, né? Se você olhar o eixo vertical ali no gráfico, né? Está coincidindo com o nosso zero. Então, o nosso par ordenado ali é 25, ou 0 e 25. Então, isso significa que, aplicando a nossa equação do trabalho, que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, aí a gente não precisa se preocupar com esse ângulo e conseguimos descobrir qual é o valor da força, porque, nesse caso aqui, o cosseno de zero é 1. Então, 1 vezes esse produto vai dar ele mesmo. Então, agora a gente o que faz é isola a variável de nosso interesse. Força vai ser o quociente entre o trabalho realizado e o deslocamento. Nós temos isso no enunciado. Substitui os valores. O trabalho é 25 joules, né, o W0, e o deslocamento 0,05 metros, né, convertendo para metros. Isso significa que a nossa força aplicada sobre esse objeto é de 500 newtons. E, felizmente, o nosso enunciado diz que é uma força constante. Então, descobrimos qual é o valor da força e podemos aplicar aos dois enunciados, A e B. Fazendo essa aplicação, nós temos agora qual é o trabalho realizado por essa força, que é constante, 500 newtons que a gente acabou de descobrir, quando o ângulo φ for de 64 graus. Aí é só substituir os valores. Nós temos a força, 500 newtons, o deslocamento 0,05 metros, né, que esse deslocamento tem que ser o mesmo para vários ângulos diferentes, né, como está indicado aí no nosso gráfico, e o cosseno de 64. Resolvendo essa expressão, a gente tem que o trabalho realizado nessa situação é de 11 joules. Na letra B, para 147 graus. Então, aplica-se a equação do trabalho de novo, substitui os valores. Agora, o nosso cosseno é 147. O resultado vai dar menos 21 joules. Muito bem, por enquanto as questões estão sendo simplesinhas, né, que é as questões de uma estrela, mas já já a gente vai chegar nas complexas, né? Então, até a próxima questão. Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva se você é novo, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.